Vendas de videogame no geral nos Estados Unidos no mês de novembro de 2025 teve sua pior performance desde 1990. E nem o Switch 2, tendo de vento e polpa, se salvou disso não. Além disso, a Nintendo aparentemente está cancelando a produção de Nintendo Switch 2 Bundle com Mario Kart World. Bora falar sobre isso nesse vídeo aqui agora, simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. Bora para a matéria 1, 2, 3 e diretamente no site Digplay News, canal digplay.com ou digplaynews.com. Vamos falar sobre o pior novembro dos Estados Unidos desde 1990, se tratando de venda de videogames, tá? Esses dados foram levantados pelo Circana, que é uma organização, um instituto, uma empresa, não sei, que faz levantamento de dados de vendas de videogames, são especializados nisso, e quem deu bastante informação sobre isso também foi o Matt Piscatella, que é um analista referente a games, ao mercado de games, tá? O que acontece, galera? Foi o pior novembro para vendas de hardware desde 95. O pior em faturamento de jogos físicos desde o início do monitoramento. Ou seja, desde quando a Circana começou a monitorar as vendas, foi o pior da história. Total de dólar movimentado em novembro de 2025 foi 5,9 milhões, 4% abaixo do ano anterior. Falando de hardware, foi 27% abaixo. Cara, e não foi tão ruim, foi 695 milhões de dólares movimentados, e não tem esse valor desde 2005. Você tá dando de unidades, quantidade de consoles vendidos, né? 1,6 milhões de consoles no mês de novembro. O pior desde 1995. É bizarro, né? Isolando plataforma, Xbox teve uma queda de 70% comparado com o ano anterior. PlayStation 5, 40%. E o Switch com o Switch 2 somados, 10% a menos. Mas vale ressaltar que a gente está falando de Switch e Switch 2. Ano passado não tinha Switch 2, era só Switch 1, no fim da sua vida. Então Switch 1 sozinho ano passado vendeu 10% a mais do que o Switch 1 e o Switch 2 juntos nesse novembro de agora, né? A Nintendo foi menos pior, né? Como a gente pode ver aqui. Embora tenha um console novo, embora teoricamente ela teria que vender mais, não é bem assim. E eu vou falar por que não é bem assim um pouquinho mais pra frente. De acordo com o Matt Piscatella, um dos problemas é o preço alto, né? Nós temos aí o preço médio de um hardware atingindo 439 dólares, e o Switch 2 está acima disso, que ele custa 450 ou 500. Foi um aumento de 11% em relação ao ano anterior. O Xbox especial teve um aumento médio de preço de 30%. Coisa demais, né? Já o Switch 2, Piscatella destaca que apesar de seu console que vendeu mais rapidamente na história dos Estados Unidos, suas vendas em novembro ficaram abaixo do Switch original no mesmo período inicial. O preço médio de 486 dólares é apontado como um possível fator, né? Então, como eu falei, o preço médio é 486 porque sem jogo é 450, com jogo é 500, aí o preço médio fica 486. Também teve uma baixa nos acessórios, né? E mídia física também. Esse gráfico aqui é interessante. Por que esse gráfico é interessante? Ele mostra a linha laranja é o preço médio de venda de console. A barra azul é o total de hardware vendido. Então você vê que a tendência é o preço subir e a quantidade de hardware cair. Tem sempre uma onda, né? Você vê aqui, ó. Lá foi crescendo, 99 chegou num pico, caiu. Aí depois 2001 subiu de novo. Aí foi caindo até 2005, que foi o pior momento. Subiu de novo, uma grande subida em 2008. Aqui é a época de Wii, DS, né? E aí se manteve aqui, aí foi caindo gradualmente até 2016, que foi no lançamento da 8ª geração, né? Não, da 9ª geração, da 8ª geração, Não, peraí, o Wii U saiu em 2012 e os outros saíram em 2013, né? O meio da 8ª geração. E aqui subiu pra caraca por causa de quê? Nintendo Switch, que saiu em 2017, 2018, né? Aqui chegou a pandemia, que se manteve a venda ali de um pouquinho abaixo de 2017 e 2018 com um boom do Switch 1, mas se manteve venda de hardware e o preço foi lá pro alto. Aqui teve um spike de preço muito alto na pandemia, porque eu tô falando aqui, mas vocês não estão vendo na tela meu ponteiro, né? Agora que eu percebi, mas em 2020 teve um spike alto de
de preço, porque na pandemia todos os produtos, chipsets, né, semicondutores, tudo teve um preço, teve uma subida de preço, desde então nunca baixou, né? E a partir da pandemia, depois da pandemia que é 2020, 2021, né, logo depois da pandemia, começou a cair as vendas de console e os preços só subirem, né? Existe uma explicação para tudo isso, né? Especificamente para novembro agora, galera, vamos lá. O que eu acho que aconteceu? Principalmente nos Estados Unidos, a gente está num momento de economia dos Estados Unidos bem complicado. A gente veio de diversas taxas, né, do Trump, a taxação do Trump, tarifaço, né, tarifa no caso, tarifaço do Trump, que impactou a gente aqui no Brasil, impactou o mundo inteiro. China foi taxada de 50%, 100%, 200%. Esses produtos são fabricados na China, então as empresas tiveram que dar ali uma rebolada para poder conseguir fabricar em outro lugar, ou então negociar a taxa, né, tarifa, enfim. E com isso, isso impactou o que? Nas vendas, né? E no aumento do preço dos produtos. Se hoje o Switch custa 450, 500 dólares, o PS5 também custa alto, Xbox Series, se dá pelo fato de que o valor desses produtos, inteligência artificial também, utilizando muito memória RAM e peças de computador que é compartilhado ali com o console, tudo isso fez com o preço, fosse lá nas alturas. E o interesse do americano, né, do norte-americano, diminuir em produtos mais caros. Eles vão comprar coisas mais baratas e deixaram de comprar console como comprava anteriormente, porque é tarifaço do Trump fazendo o preço lá no alto. É o mercado instável por causa de tudo isso. Desde a pandemia, todas as peças de computador, semicondutor, tudo, o preço explodiu. E eles nesse problema financeiro que eles estão lá por causa de tudo isso, eles decidiram comprar menos videogame num geral. Essa é a minha percepção, tá? Não acho que seja alguma coisa específica além disso. Eu acho que, como a gente já tá de costume, como a gente vê aqui, ó. Vamos voltar pra tela. Nós temos sempre uma onda que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Eu acho que a tendência é voltar a subir. Quando estabilizar esse negócio de tarifaço, da economia americana, etc., isso aí pra mim tem uma tendência de subir. E outro ponto interessante é o seguinte: não necessariamente diminuição de venda de hardware quer dizer que tá ruim para as empresas. A gente viu lá no gráfico que cai a quantidade de unidade de hardware, sobe o preço. A gente não sabe se tá 1 para 1. Subiu o preço, dobrou o preço, vendeu metade, eles podem estar 1 para 1. O mercado automobilístico aqui no Brasil, os preços dos carros estão absurdamente altos. Vocês veem carro popular por 100 mil reais. E eles não preferem... O que eles preferem é lançar carros mais tecnológicos, carros mais caros e vender menos, do que lançar um monte de carro, um carro em massa mais popular, mais capado, com um preço menor e vender muito. Eles preferem um carro mais caro, vender menos, porque no final do dia, para eles, o lucro é maior, porque eles têm menos produção, eles têm menos gastos em produção em fábrica e conseguem ter uma margem de lucro maior num carro mais premium com um preço mais alto. Então, assim, a gente precisa ter mais tempo para poder entender se essa baixa de unidades versus o aumento do preço vai dar mais ou menos lucros para as empresas. Se é benéfico ou não para as empresas. Né? Lógico que elas querem vender muito no preço alto. Mas eu não acho que vai ser a ruína da indústria. Ou a indústria está, sei lá, como é que é o nome? Sei lá, tá com o olho grande, aumentou tudo e com isso tá se refletindo nas vendas. Eu acho que vai além da indústria. Eu sei que, por exemplo, a Nintendo, a gente fala de Nintendo aqui, $500 ou $80 no Mario Kart World é absurdo, né? Mas o console, ele é caro porque é uma tecnologia que demanda custo, né? Então, assim, eu não acho que seja só as empresas são malvadonas e estão colocando os preços lá no alto. Eu acho que o nosso mercado atual, a realidade da economia global e americana, né?
com esses tarifaços todos, com taxa pra tudo quanto é lado, dólar lá no alto, dificuldade de achar material de informática, né, de peça, principalmente por causa do uso excessivo de inteligência artificial, tudo isso tá fazendo o preço ir lá no alto, cara. Não é só a ganância é a palavra que eu tava querendo achar. Não é só a ganância das empresas. Eu acho que o mercado mudou de fato e talvez seja mais benéfico para as empresas vender menos com preço lá no alto do que muito com preço lá no baixo e sangrando, como muitas vezes acontecia, né? Enfim, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Bora pro próximo assunto, galera. Seguinte, voltando aqui pro Digplay News, vamos falar de Nintendo encerra a produção do Switch 2 com Mario Kart World, segundo o rumor. Vamos lembrar de uma coisa. Quando a Nintendo anunciou o Switch 2, duas versões, sem jogo com jogo, né? Sem jogo $450, com jogo $500. Pra gente, sem jogo, 4.499, com o jogo 4.699, né? Muito mais benéfico comprar Mario Kart World no bundle, né? No pacote, sabe, R$350, alguma coisa assim, do que comprar separadamente. Eles já tinham falado que seria temporário. Já havia dito isso. Essa é uma coisa que já tinha sido acertada. E parece que agora, de acordo com o vazamento interno da GameStop, foi anunciado que o bundle chegou no fim do seu ciclo de vida, né? Não vai ser mais produzido. O que quer dizer que só vai ser vendido o que está em estoque nas lojas. Isso não é um anúncio oficial da Nintendo, não acho que ela vai fazer um anúncio oficial sobre isso. Mas é uma comunicação interna que foi divulgada pelo Nintendo Deal da GameStop. Né? Porque olha só, esse bundle era recomendado para os compradores porque no final da vida você combinava $30. O jogo saía por $50, né? E aí, por enquanto, só vai ser fabricado o Switch 2 sem jogo. É o que indica esse rumor aqui, é o que indica esse vazamento da GameStop. Agora, será que a Nintendo vai trazer novos bundles? Eu acho que sim. A gente pode ser que esteja aí perto de uma nova Nintendo Direct. Janeiro, fevereiro, geralmente é fevereiro. E a Nintendo pode anunciar um grande lançamento e anunciar um bundle para esse grande lançamento. Ou a Nintendo abaixar o preço do Mario Kart World, que eu não acho que vai acontecer. Cenas dos próximos capítulos pra gente entender. Mas, galera, eu recomendo a vocês que ainda não compraram, comprem. Se vocês estão esperando baixar um pouco mais de preço, cara, na Amazon é o melhor lugar até agora pra você comprar. Ele tá saindo por R$3.900 no Pix. Era R$4.799, saía por R$4.400 e pouco no Pix. Agora estão numa promoção de R$3.905 no Pix. É o melhor lugar pra você comprar, tá? Então assim, vai aqui na descrição, tem um link. Vai no canal de Ofertas, canaldigp.com/ofertas. Tem esse anúncio aqui, clique na Amazon, vai lá e garanta o seu, porque vai ser temporário. É temporário, daqui a um mês ainda vai ter, daqui a 2 meses ainda vai ter, daqui a 3 meses vai ter? Não sei. Eu sei que é temporário. A Nintendo sempre falou que é temporário. E com essa notícia que tá acabando, lá nos Estados Unidos tá parando de produzir, a gente vai parar de receber também. E só vai vender o que tá no estoque. Então, eu acho que o momento é agora. Já baixou quase R$1.000 do preço tabelado, se pagar no Pix. Ainda é vantajoso. Ó, uma conta rápida aqui, tá? Vamos lá. 4.799 menos 3.900. R$899 de desconto que você vai ter, tá? Se você comprar o Switch 2 hoje, base, que sai por 4.100 no Pix, mais R$500, sai por R$4.600. Então, é uma economia grande aqui. Grande. Se você comprar agora. Se for comprar, o link tá na descrição. Eu aconselho. Não quer dizer que vai acabar amanhã, que vai acabar daqui a uma semana, daqui a um mês. Eu não sei, a gente não sabe. Mas que vai acabar é uma coisa que a gente já sabia. E parece que tá acabando. Então, a minha recomendação é que seja muito mais vantajoso você comprar agora, nesse valor de 3.900, na Amazon. E você vai garantir o menor preço, tanto do Switch 2 quanto do Mario Kart World, que é um jogaço. É um jogaço. Agora, se você não liga pra Mario Kart World, beleza. Mas se você for tentar comprar depois, vai ser pior. Tranquilo?
Link na descrição do Diga Ofertas, usa o link lá que você ajuda o canal pra caramba. É isso, galera. Gostou daquele like maneiro? Se inscreve no canal se tá inscrito, compartilha com as outras pessoas pra ficar sabendo sobre essas duas notícias. E me segue nas redes sociais, canal de gameplay no Twitter, Instagram e no Threads. Não deixa de acompanhar o grupo, o canal de ofertas, Diga Ofertas, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Link na descrição. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui.